Boa noite, pessoal. A gente vai dar prosseguimento ao nosso curso com os afiliados neurodigitais. Hoje o assunto que a gente vai discutir é de cerebelo e os créditos do PowerPoint e da confecção dos meninos, e quem vai falar hoje para nós então é a Ayla, o Daniel e a Júlia, tá bom? Espero que vocês gostem. Depois a aula vai estar disponível no YouTube para todo mundo acessar quantas vezes quiser e tirar as dúvidas. Tá bom? Obrigado, então, Ayla, Daniel, Júlia, quando vocês quiserem, tá? Obrigado. Meu nome é Júlia e hoje vamos apresentar eu e o Daniel acerca do tema cerebelo. Primeiro vamos falar da anatomia do cerebelo. O cerebelo é um órgão suprassegmentar e ele origina-se diretamente da face dorsal do tronco cerebral. Ele recobre o ventrículo, fica superior ao ventrículo, e ele conecta-se ao tronco pelos pedúnculos cerebelares. Então, seria o pedúnculo cerebelar superior, ligado ao mesencéfalo, o pedúnculo cerebelar médio, ligado à ponte, e o pedúnculo cerebelar inferior, ligado ao bulbo. Aqui nós temos uma imagem que vai auxiliar a gente a entender um pouco mais sobre a anatomia do cerebelo. Então, o cerebelo, e acima dele nós temos dividindo a tenda do cerebelo, fazendo essa limitação, e limita ele ao telencéfalo. É um órgão que faz parte do sistema nervoso suprassegmentar, assim como o e ele está situado na fossa craniana posterior. Ele é coberto pela tenda do cerebelo e posterior ao quarto ventrículo, a ponte e ao bulbo. Constitui a maior parte do cérebro posterior. Aqui nós temos outra imagem mostrando, já é um corte mostrando também como ele está relacionado e limitado a outras estruturas. Esse plano que você está mostrando, Júlia, é bem na linha média, né? Então, Isso. pegando o tronco, o corpo caloso, o quarto ventrículo e o cerebelo, e essa estrutura toda rendilhadinha que vocês estão vendo é o vermes, né? Que é Isso. isso vocês vão falar depois separadinho. Tá, então vou segurar São meus as comentários. divisões. Beleza, joia. Vai lá. Primeiro, só falando um pouco da vascularização, as artérias que vão fazer parte da vascularização do cerebelo, a artéria cerebelar posterior inferior, do ramo da artéria vertebral, a artéria cerebelar anterior inferior, do ramo da artéria basilar, e a artéria cerebelar superior, do ramo da artéria. Agora vamos entrar em alguns tipos de divisões do cerebelo. Nós temos 3 tipos de divisões. Seria a divisão anatômica, a ontogenética e a filogênica. A divisão anatômica, ela vai separar de forma mais simples o cerebelo em 3 partes. Aqui na foto, nós conseguimos ver entre o lobo rostral e o lobo caudal algumas divisões que as fissuras vão poder fazer. Aqui a fissura primária vai fazer a divisão mais importante de todas. E a fissura semilunar. Antes da gente voltar para a próxima imagem, eu vou falar um pouquinho da divisão anatômica. A face superior, ela vai dividir entre o vermes, que é exatamente aquela divisão dos 2 hemisférios do cerebelo. É uma proeminência na linha média. Os hemisférios do cerebelo e o bordo circunferencial do cerebelo, que separa a face superior das restantes. Já na face inferior do cerebelo, vai ter a valécula ou a grande cisura mediana do cerebelo, vão ter os hemisférios, e a fissura retrotonsilar, que vai separar a amígdala do restante do lobo posterior. Temos a face anterior, que ela vai orientada para localizar o fundo do saco do quarto ventrículo, o fastígio, e é limitada pela língula, pelo véu medular superior, ou válvula de Wieses, pelo nódulo, pelo véu medular inferior, ou válvula de Tarim, pelos pedúnculos cerebelares e pelas amígdalas. Voltando aqui na foto, então, a gente consegue ver exatamente isso. Face superior, que tem a fissura primária e vai dividir da parte inferior também.
e aqui o vermes, fazendo a divisão dos hemisférios. É a divisão mais simples do cerebelo. Já a divisão genética, ela vai separar os lóbulos pelo lobo anterior, o lobo posterior e o lobo foco-nodular. E vai mostrar para a gente as fissuras que vão separar esses lóbulos. A primeira fissura, a primária e também a mais importante, é a fissura posterolateral, que vai separar o lobo foco-nodular do restante do corpo do cerebelo. E a segunda fissura é a prima, que separa o lobo anterior do lobo posterior. Aqui tem uma imagem esquemática que mostra direitinho os lobos e as fissuras. Então, partindo do vermes, a parte superior, ali. A língula, aí vem a fissura pré-central, o lóbulo central, fissura pré-culminar, o cúmen, a fissura prima, o declive, a fissura pós-clival, o fólium, fissura horizontal, túber, fissura pré-piramidal, pirâmide, fissura pós-piramidal, a úvula, e a fissura posterolateral e, por fim, o nódulo. Aí, Julinha, segura agora aí. Eu já comentei com vocês em alguma aula como é que a gente memoriza o nome dessas porções do vermes ou ainda não? Acho que não. Não? Então vamos lá. Vou passar isso rápido para vocês, que é uma coisa que eu aprendi bem no início e me ajuda, porque é um mnemônico que eu carrego assim e acho bem tranquilo de memorizar. A gente vai tentar memorizar esses nomes que você colocou em coloridinho aí, que são as porções do vermes, tá? Então é assim, ó, o acrônimo é assim, ó, LCC, língula, central lóbulo e cúmen, né? LCC, tudo bem? Entendeu essa parte? Uhum. Beleza. Você tá com a setinha, enquanto eu vou falando, vai apontando para os meninos também irem memorizando. Então vamos lá, língula. Você tá com a setinha? Não tô vendo sua setinha. Aqui. A língula. Isso. Lóbulo central. Cúmen. Perfeito. Então, LCC é os três primeiros, tá? O cúmen é fácil de memorizar, porque, como o próprio nome diz, é o que está no topo, né? Está no cúmen, né? É o de cima. E depois do cúmen vem a descida, que é o declive, certo? Então, depois do LCC, o próximo acrônimo é DFT. Declive, fólium e tuber. Então, o declive é a porção que desce, né, depois do cúmen. O fólium é uma folhinha, é a mais fininha. E o tuber é essa verdinha aí de trás, meio azul, sei lá, azul, verde oceano. Tá bom? Então, LCC, DFT. E os três últimos, a sigla é PUN. P-U-N. Que é a pirâmide, isso, a úvula e o nódulo. Certo? Então, Certo. depois vocês tomem nota, escrevam isso nas anotações de vocês, porque é um negócio que eu aprendi no início e nunca esqueço, então me ajuda bastante. LCC, DFT, PUM. E aí vocês memorizam as porções principais aí do vermes. As fissuras, não precisa memorizar tanto igual tá no quadrinho. Aquela que você falou, a primária é a mais importante. E a gente também tem os nomes dos hemisférios cerebelares, as porções. Essas eu não memorizei de cabeça. Então, o que eu faço? Geralmente eu vou no Atlas, ou né, nesses Atlas da internet, dos livros mesmo, do Ângelo Machado ajuda muito. E aí eu vejo a correspondência, vamos supor, eu estou olhando uma porção do hemisfério cerebelar que é próxima ao cúmen. Aí eu vou lá na tabelinha do Ângelo Machado e vejo qual é o hemisfério cerebelar próximo ao cúmen. E aí eu vou correlacionando, entendeu? Por exemplo, o que a gente correlaciona bem direto é a tonsila. Você está vendo onde é a tonsila nessa imagem? Para trás, para frente. Uhum. Tonsila. Vamos lá. Ó. Onde está a úvula? Isso. Para baixo é a A úvula. tonsila. Isso. Tonsila Aí é a aqui. tonsila, certo? Uhum. Esse é fácil de memorizar, porque é só você lembrar da sua garganta, né? No meio está a úvula e do lado tá as tonsilas. Então, isso é fácil. Agora, os outros eu não acho tão fácil. Aí eu faço dessa forma que eu expliquei para vocês. Tá já? Joia. Beleza, vai lá.
E temos a divisão filogenética, que ela é baseada já em como o cerebelo foi se evoluindo ao passar do tempo. Então, nós temos o vestíbulo cerebelo, o espinocerebelo e o cérebro cerebelo ou neocerebelo. O cerebelo ele vai ser correspondente ao lobo flóculo nodular. Ele é o centro de equilíbrio, ele recebe informações do núcleos vestibulares. O paliocerebelo, ele vai ser correspondente ao lobo anterior mais a pirâmide e a úvula, que é o centro de tratamento de informação proprioceptiva, vai regular o tônus muscular e a postura. E o neocerebelo, correspondente ao lobo posterior, ele faz a coordenação de movimentos finos. Então, dá para perceber que quando vai passando do arco até o neocerebelo, vão se ganhando algumas habilidades mais específicas, né? Seriam as habilidades cada vez mais finas. Então, primeiro o equilíbrio, depois controlar o músculo, controlar a sua postura e, por fim, poder controlar os seus movimentos finos. Então, agora nós vamos entrar na anatomia interna do cerebelo. Então, o que vai constituir a nossa estrutura do córtex cerebelar? Nós podemos dividir em duas zonas, que seriam a zona de substância cinzenta, que é a zona mais periférica, e a zona de substância branca, que é central, onde vão estar ainda alguns núcleos de substância cinzenta e umas fibras mielinizadas. No córtex cerebelar, da superfície para o interior, tem as seguintes camadas. A camada mais exterior é a camada molecular, depois vem a camada de células de Purkinje e a mais interior é a camada granular. A camada molecular ela é formada por fibras paralelas e tem dois tipos de neurônios, que são as células estreladas e as células em cesto, que fazem as sinapses que vão em torno das células de Purkinje. A camada média vai ter as células de Purkinje. Elas são os elementos mais importantes do cerebelo e vão fazer com que o estímulo, as sinapses, sejam passadas. São piriformes e grandes, dotadas de dendritos, se ramificam na camada molecular e de um axônio que vai em direção oposta, que vai fazer tanto a ação inibitória para conseguir fazer o estímulo acontecer, e esses axônios constituem as únicas fibras referentes do córtex do cerebelo. A camada granular é constituída por células granulares, ou os grânulos do cerebelo, são as menores células do corpo humano, e possuem vários dendritos e um axônio que atravessa a camada das células de Purkinje. E os ramos resultantes da bifurcação, que ela faz uma bifurcação em T, seriam as fibras paralelas, que vão estar paralelas à folha cerebelar. Elas estabelecem as sinapses com os dendritos das células de Purkinje, fazendo com que passe o estímulo. Também existem outros tipos de neurônio na camada granular, que seriam as células de Golgi, que possuem ramificações amplas, mas são menos numerosas do que as células granulares. Aqui tem uma imagem também mostrando a camada granular, as camadas, né? A camada molecular, a camada das células de Purkinje e a camada granular. E nós vamos ter as vias que vão partir disso, as vias eferentes e vias eferentes. As conexões extrínsecas do cerebelo, as vias eferentes, vão ser dois tipos de fibra que vão penetrar no cerebelo e dirigir até o córtex passar o estímulo. São as fibras musgosas, que representam a terminação do feixe de fibras que penetram no cerebelo. E vão ter ramos colaterais, que fazem sinapses excitatórias com os neurônios dos núcleos centrais. São aqueles núcleos de substância cinzenta que estão dentro da substância branca. E as fibras trepadeiras são axônios de neurônios situados no complexo olivar inferior e elas vão enrolar nos dendritos das células de Purkinje e vai fazer uma ação excitatória. Aqui tem um esqueminha mostrando a célula de Purkinje, o neurônio do núcleo central e aqui
como acontece essa conexão. A célula granular também está aqui, a fibra paralela passando o estímulo e existe o botão sináptico e a espícula dendrítica. A espícula é da célula de Purkinje e o botão sináptico que vai conseguir passar essa ação excitatória das fibras trepadeiras. Que aqui é a fibra trepadeira. E os núcleos centrais e o medular do cerebelo vão corresponder a nossas vias eferentes. São o núcleo denteado, que é o maior dos núcleos centrais do cerebelo, fica lateralizado. O núcleo emboliforme, ele e o globoso são muito semelhantes funcionalmente e estruturalmente. O núcleo globoso e o núcleo fastigal. Localiza-se no plano mediano, no ponto mais alto do teto em relação ao quarto ventrículo. Fastigial, então, Julinho. Fastigial, desculpa. Aí aqui o núcleo globoso, o núcleo fastigial, que está bem aqui, na altura do teto do quarto ventrículo, e o núcleo denteado, que é o maior deles. Agora eu vou passar a palavra para o Daniel. Boa noite a todos. Desculpa qualquer zoada aí, que meus vizinhos resolveram fazer uma festa aqui logo agora. Mas, meu nome é Daniel, eu vou falar um pouco sobre as funções do cerebelo. O cerebelo, ele possui diversas funções, normalmente ligadas com a área motor e de controle muscular. Então, uma das primeiras que a gente pode citar é a questão do equilíbrio e da postura. Pois o vestíbulo do cerebelo, ele recebe informações como a nossa colega falou, da posição da cabeça, de como é que está posicionado o tronco da pessoa, e a partir daí ele comanda os músculos axiais e proximais dos membros para manter o equilíbrio e a postura mais correta para determinado momento. Seguindo adiante, a gente tem a questão do controle muscular, do tônus muscular, no caso, né? Onde os núcleos dentado e interpósito, eles agem sobre os neurônios das vias laterais, auxiliando também na questão da postura e da força da contração muscular, sendo que quando a gente tem um problema nessa região aqui, a gente costuma apresentar casos de hipotonia, né? Que é a fraqueza muscular. Seguindo adiante, a gente tem a questão do controle dos movimentos voluntários. Eles são feitos pelo cérebro-cerebelo, onde é elaborado todo um plano motor para realizar uma determinada ação que é mais complexa. Esse plano motor ele é enviado até o córtex, passando antes pelo tálamo, e uma vez que ele é iniciado, ele passa a ser controlado pelo espino-cerebelo. Uma coisa que é importante a gente falar é que se o movimento ele for muito rápido, o espino-cerebelo ele para de atuar nesse trabalho, pois o espino-cerebelo ele recebe informações sensoriais para poder, a partir daí, corrigir o movimento para determinada situação. Só que como é muito rápido, não há tempo dele receber as informações sensoriais adequadas, então ele para de atuar nesse movimento. Seguindo, temos a questão das fibras olivocerebelares. Elas atuam na aprendizagem motora, ou seja, na aprendizagem de determinados movimentos, e elas chegam até o córtex cerebral por meio de como fibras trepadeiras, e lá elas fazem conexões com as células de Purkinje, e pois essas fibras, as olivocerebelares, elas podem modular a excitabilidade que as células de Purkinje vão atuar. Além disso, né, o cerebelo é muito conhecido pela parte motora, mas só que ele também atua em outras coisas, como as funções cognitivas, pois quando você está montando um quebra-cabeça, associando palavras a verbos, na verdade, o cérebro-cerebelo ele está atuando ali para poder realizar mentalmente uma sequência de operação matemática ou de ideias que você pode ser elencada. Ademais, há pouco tempo atrás, ou recentemente, algumas pesquisas também vêm relatando que o cerebelo
a partir por meio do lobo frontal, ele também atua na parte afetiva, pois uma determinada pesquisa chegou à conclusão de que pessoas que tiveram essa região afetada do lobo frontal tiveram dificuldades com a afetividade, ou seja, é uma coisa que é mais recente, mas que é importante a gente frisar que o cerebelo ele tem muito mais funções que a questão motora. Pode passar, por favor. Dessa forma, a gente pode concluir que o cerebelo ele é como se fosse um maestro do movimento do corpo, pois comandando os músculos agonistas, antagonistas, sinergistas e de fixação, ele promove um movimento mais fino, mais adequado, harmonioso, pois ele transforma o movimento de uma maneira que a gente possa ser totalmente controlado. Assim, a nossa movimentação fina só é possível, pois o cerebelo está lá atuando. É possível viver sem um cerebelo, porém, se a gente perder parte do cerebelo, vai acontecer que nosso tato fino, ele vai ser perdido. Pode passar, por favor. Assim, a gente pode chegar agora na parte da topografia lesional. A partir do que a gente foi dito antes, na parte da função do cerebelo, no caso, a gente pode determinar o que vai acontecer se determinada parte do cerebelo tiver algum problema. Dessa forma, a gente pode concluir que uma lesão em um determinado hemisfério do cerebelo, ele vai atrapalhar toda a coordenação apendicular da pessoa. A coordenação apendicular é a parte dos membros, no caso, né? E é importante a gente citar também a questão que é ipsilateral, ou seja, se um determinado hemisfério ele for afetado, o membro que será afetado vai estar do mesmo lado desse hemisfério, ou seja, se a pessoa apresenta uma determinada dificuldade é uma marcha táxica na perna esquerda, é muito provável que o hemisfério esquerdo seja o real afetado. Seguindo assim, a gente tem a questão do vermes, pois lá no vermes ele é processada a questão de coordenação motora e da parte axial, enquanto o hemisfério trata da parte apendicular, o vermes trata da parte mais axial, que é a parte da posição do tronco, da posição da cabeça e do tônus muscular. Ou seja, quando a gente vai determinar uma atividade como chutar uma bola, depois de a gente pensar e realizar aquele plano motor, é o vermes que vai determinar a força que nossos músculos da perna se contraia e também a parte da estabilidade, pois na hora de chutar uma perna a gente faz toda uma rotação do tronco, que só é possível se o verme estiver atuando de maneira precisa. Daniel, Seguindo, só para exemplificar para vocês, por exemplo, quando a gente está olhando a ressonância de um alcoólatra crônico, né, que bebeu a vida toda, geralmente, que região do cerebelo que a gente vê atrofiado? Você sabe? É mais o vermes ou é mais os hemisférios, por exemplo? O vermes. Joia. A parte mais de cima dele ou de baixo? Eu acho que é de cima. Por que você falou isso? Quer dizer, é porque o álcool ele tem uma certa afinidade, não sei se afinidade é certa palavra, para as células de Purkinje. Tá. Que elas estão mais correlacionadas com a parte superior do verme. Eu acho, ou talvez eu esteja confundindo tudo, mas eu acredito que seja isso. Assim, é meio intuitivo para explicar para vocês entenderem essa anatomia lesional topográfica que você está falando. Quando você olha uma pessoa bêbada, geralmente ela tem dificuldade de locomoção, né? Fica tonta. E os membros, principalmente, ela tem uma alteração de marcha mais do tronco ou dos membros? O que você acha? Ela tem mais do tronco. Mais do tronco. Tanto é que ela tem a Porque ela base da costuma... marcha alargada, né? Exatamente, é isso mesmo. Isso. E a somatotopia no vermes, ela é ao contrário. Então, por exemplo, se você está vendo um bêbado que tem dificuldade de andar, principalmente com dificuldade dos membros inferiores, que ele alarga a base da marcha, os membros inferiores, a somatotopia no vermes é em cima.
Então, é por isso que a gente tem essa alteração. A atrofia do verme superior faz a pessoa ter mais dificuldade de manter a postura da marcha, principalmente por lesões nos membros inferiores, entendeu? Que o exemplo é o bêbado, né? Joia? Entendi. Vai lá. Tá. Seguindo aqui, gente. Lesões no flóculo nodular. O flóculo nodular, ele recebe informações do nosso ouvido interno e também comanda os nossos movimentos oculares. Dessa forma, ele é muito importante para o nosso equilíbrio, pois ele determina para o corpo, né? Ele ensina ao cérebro, ele mostra ao cérebro exatamente como está a nossa posição espacial. E assim a gente pode depois corrigir ou trabalhar com os músculos para poder manter o nosso equilíbrio inalterado. Além disso, temos a questão das lesões cérebro-cerebelo e conexões com as áreas pré-frontal, que é a questão do lobo posterior direito. Assim, nesses tipos de lesões, a gente vai encontrar um paciente com a cognição alterada, ou seja, ele tem problemas para realizar algumas contas ou para montar um quebra-cabeça, uma degeneração do córtex cerebelar, ou da medula espinhal ou dos nervos periféricos, e isso aí pode até levar a uma questão de ataxia sensorial, pois as informações recebidas pelo cerebelo, elas não estão tão precisas, elas estão um pouco bagunçadas, e alterações dos movimentos ativos, onde a gente tem a ataxia cerebelar. Só comentando aqui, a ataxia é uma questão de falta de harmonia, no caso, né? Então, os movimentos preenchidos que seriam realizados pelo cerebelo, eles acabam perdendo a harmonia, então a pessoa acaba se movendo de uma maneira mais esquisita, como no caso aqui da dismetria, onde a pessoa ela perde um pouco a noção de distância ou da velocidade com que ela precisa realizar um determinado movimento, quando parar esse determinado movimento. Tem a questão da desadococinesia, que é a questão de a pessoa não consegue falar trava-línguas ou realizar determinadas ações de maneira alternada. Por exemplo, naquela brincadeira do soco-soco, bate-bate, soco-soco, vira-vira, onde tem muitos movimentos alternados, a pessoa apresenta uma dificuldade para realizar isso aí. Ou até na questão de tocar o polegar no indicador e no dedo médio. Fazer isso de maneira alternada, a pessoa apresenta uma certa dificuldade. Disbasia, no caso, é a questão de andar. Daniel, Oi. você está falando tudo certinho. Só para eu dar um exemplo também, quando a gente vai fazer o exame neurológico, dá para testar a disdiadococinesia, né? Que é essa perda de fazer movimentos alternados. A gente pede para o paciente bater a mão assim no colo, né? Fazendo assim, alternadamente, sabe? Assim, né? No colo, assim, entendeu? E aí ele perde essa congruência, fica tudo bagunçado. Certo? Tá bom? Certo. Seguindo aqui, a disbasia, ele é um problema ao andar, onde a pessoa, devido à falta de uma noção exata de como ela está estabelecida espacialmente, de como manter essa musculatura contraída de maneira adequada, às vezes ela acaba andando, ela flexiona demais uma perna, ou sobe demais uma perna, e aí acaba que todo o movimento dela, na hora de andar, é prejudicado. Pode passar, por favor. Assim, a gente chega nas síndromes cerebelares, onde as síndromes vestíbulo-cerebelares, elas vão estar bem relacionadas com a questão dos sinais da posição da cabeça, pois ela afeta também o flóculo nodular, e a nossa questão do equilíbrio. E nesse tipo de síndrome, a gente pode encontrar um paciente, que é essa primeira imagem aqui da esquerda, onde ele está com a base alargada e uma certa ataxia, porque como ele não tem a exata noção de como está o equilíbrio do tronco dele e da posição que a cabeça dele está, ele acaba alargando a base e ele acaba andando meio que como se fosse um João Bobo, de um lado e para o outro. Seguindo, a gente vai ter a síndrome do espinocerebelo,
que o espino-cerebelo ele atua bastante na parte de correção motora. Aí, nesse caso, a pessoa começa até a andar bem, porém, conforme o tempo vai passando, ela não consegue corrigir a evolução motora dela para poder fazer alguma determinada atividade. E aí é o que a gente encontra aqui nesse segundo caso, onde a pessoa acaba andando, começa a andar, porém, conforme o tempo vai passando, ela não corrige o movimento dela, ou seja, ela meio que anda como se fosse de uma maneira só, e aí ela acaba meio que tendo uma marcha toda prejudicada por isso. Então, nesses tipos de caso, ao tentar alcançar um objeto, por exemplo, o cara erra, ou até para falar mesmo, ele apresenta uma determinada situação onde ele não consegue falar de maneira tranquila, pois os músculos envolvidos nessa região, nessa parte, ou a coordenação desses movimentos e correção do músculo da fala, mesmo do músculo da fono, ele está comprometido, então o cara não consegue falar de maneira normal. Ele acaba embola as palavras, vai falar Coca-Cola, fala Tota-Tola, ou alguma coisa desse gênero. Seguindo, temos a questão do síndrome cerebelo. E aí a questão do da síndrome do cérebro cerebelo é a questão também onde a gente tinha falado dos movimentos alternados, onde, por exemplo, a gente pede para o paciente apontar as mãos assim e ficar virando, só que com os braços esticados. Nesse tipo de pessoa, normalmente, ou um braço cai mais que o outro e uma mão vira muito, ou então na questão de que a gente pede para, como nesse terceiro caso aqui, para a pessoa segurar um copo. Ela está com a mão para cima, nessa posição, e tem que fazer isso e virar um copo, e segurar um copo. Muitas vezes as pessoas que estão com essa determinada síndrome, elas não conseguem segurar o copo, elas derrubam o copo, elas se perdem no movimento. Só um comentário aqui, pessoal. Síndrome não é um problema, é só um conjunto de sintomas que estão ali aglomerados, sintomas e sinais que estão aglomerados. Tinha esquecido de falar isso mais cedo. Não é uma determinada doença. E assim, dessa mesma forma, a gente pode falar da síndrome da linha média, onde na síndrome da linha média, o que está sendo afetado... Deixa eu passar esse carro aqui. Na síndrome da linha média, é o eixo médio do tronco e da cabeça da pessoa, onde ela está apresentando os maiores sinais, né, onde estão os problemas. Então, a pessoa não consegue manejar o tronco dela ou a cabeça dela de maneira correta. E temos a síndrome hemisférica, onde o eixo apendicular dela apresenta problemas e, dessa forma, ela pode apresentar um tônus muscular inferior nas pernas, ou seja, uma fraqueza nas pernas, uma marcha táxica num determinado membro inferior ou até superior mesmo. E temos a disfunção cerebelar difusa, onde, no caso, ela apresenta sintomas e sinais das duas síndromes acima, pois a gente tem uma pessoa que apresenta um problema no membro superior ou inferior e apresenta também um desvio de função no tronco dela. Essa é uma das síndromes que a gente pode comentar assim. Pode passar, por favor. Agora a gente pode falar então das manifestações clínicas. Como eu havia falado antes, a ataxia quando, por exemplo, a ataxia ela pode ser apresentada de maneiras diferentes, como ataxias de fala, ataxias na perna, ataxias de movimento, ataxias no tronco, e ela se reflete, ou ela é uma falta de uma harmonia no movimento, ou seja, o cara não consegue andar de uma maneira correta, ou faz um movimento, começa e termina antes, então é o que a gente chama hoje de ataxia. Seguindo, temos a disartria, onde é a questão da fala que eu falei antes, que eu havia dito antes, que é a questão do paciente não consegue falar Coca-Cola normalmente, pois os músculos envolvidos na fala, eles não conseguem funcionar de uma maneira tão funcional ou tranquila, e aí acaba embolando determinadas coisas que a pessoa vai falar. Na questão do nistagmo, é a questão dos olhos, que temos aqui nessa última imagem,
pois a pessoa não consegue manter um eixo visual correto, por causa de uma determinada diferença de força na musculatura do óculo motor, na questão que envolve aí o reto lateral e o reto medial. E aí o olho da pessoa acaba não ficando de maneira centralizada, e muitas vezes a pessoa, para poder visualizar algo que esteja no canto, acaba tendo que virar o rosto para poder tentar focalizar de maneira melhor aquela determinada imagem. Aí a gente vem com a questão da hipotonia. A hipotonia ela tem bastante a ver com a questão do vermes, da questão do tônus, que é a questão também da fraqueza muscular, pois muitas vezes o paciente vai chegar reclamando que está com uma determinada fraqueza, e principalmente no membro inferior, e que esse tônus ele é regulado sim pelo cerebelo, é uma questão bastante até comum. Em crianças, a hipotonia ela se reflete de uma maneira diferente até os 4 anos. As crianças não respondem tão bem ao caso dos reflexos e dos testes, porém, a partir dos 4 anos, é sim possível a gente, a partir dos testes, dos sinais que, por exemplo, que existe, como o teste Babinski, Rosenberg e outros, a gente concluir se a pessoa está com uma determinada falta de um tônus ou uma determinada fraqueza muscular. Seguindo, temos a questão dos tremores. Nesse caso, ele apresenta um tremor involuntário, onde, somente ao chegar próximo a algum objeto que ela queira fazer uma determinada ação, a pessoa não consegue controlar a ação dos músculos de maneira que o braço dele fique estável, ou seja, o movimento fino da pessoa é totalmente perdido por conta dessa questão da falta de controle dos músculos agonistas, sinergistas, de fixação e outros. A dismetria foi o que eu havia falado, eu até representei aqui por essa segunda imagem, onde tem uma trena, onde a pessoa não consegue realizar determinadas ações, como, por exemplo, medir distâncias, ela não consegue ter uma noção de distância, ela não consegue ter uma noção de quão rápido ela está, de quão forte ela está. E nessa questão, existem uns testes onde a gente pede para a pessoa fechar o olho e colocar o dedo na ponta do nariz. Muitas vezes a pessoa, quando está com algum tipo de dismetria, o dedo dela passa, ou vai muito rápido, ou então na questão de que a gente pede para a pessoa fazer força contra o próprio peito e a gente segura essa mão dessa pessoa. E a partir daí, ao a gente soltar a mão da pessoa, ela não consegue simplesmente parar o movimento e controlar esse movimento de força dela. Ela acaba batendo contra o próprio peito, pois ela não tem noção de quão rápido ela está, de quão próximo ela está de determinado objeto. Seguindo assim, tem a questão da dissinergia. A dissinergia é quando a pessoa vai realizar determinados atos complexos, movimentos motores complexos, só que ela não consegue realizar, ela realiza o movimento de maneira separada, ou seja, ela tinha que, por exemplo, levantar um braço e afastar uma perna ao mesmo tempo. Ela primeiro levanta um braço e só após isso ela acaba afastando a perna. Então, os movimentos da pessoa acabam ficando meio que fatiados e ela faz um determinado movimento de cada vez, eliminando assim a capacidade dela de realizar alguns movimentos mais complexos. Pode passar, por favor. E aí a gente vai chegar nas causas da ataxia cerebelar e dos outros problemas. Normalmente, temos a questão dos traumas, pois se a pessoa tiver um acidente onde for afetada a questão do cerebelo, com certeza ela vai apresentar algum desses tipos de problema. E uma curiosidade é que antes as pessoas, há muito tempo atrás, na verdade, tinham uma crença de que o cerebelo era a árvore da vida, porque em guerras e alguma coisa assim, feridas no cerebelo, ele acabava matando a pessoa. Só que, na verdade, o que se descobriu era que, na verdade, o teto do quarto ventrículo ele era traumatizado e, por conta disso, a pessoa morria. Não por conta da questão da lesão no cerebelo. Pois uma pessoa hoje é possível viver completamente, ter uma vida não funcional, mas ter uma vida, consegue viver normalmente sem o cerebelo. Aí temos as questões das hemorragias
cerebrais, onde uma isquemia, um AVC ou determinada coisa assim, pode acabar afetando o suprimento de sangue do cerebelo e gerar um problema. A questão dos tumores também, que é bastante recorrente, no qual ele acaba empurrando o cerebelo e gerando algum tipo de disfunção. Temos as questões de infecção, essa parte também de exposição a certas drogas, a gente pode, e toxina, a gente pode citar o álcool. Pois como o professor falou, pessoas que usam o álcool de maneira sistemática acabam prejudicando o cerebelo de uma maneira que, tipo, elas acabam se tornando muito resistentes ao álcool, então elas acabam sendo expostas a níveis de intoxicação por álcool muito altas, sem que mais ou menos o corpo dela se dê conta do tamanho do problema. Não é igual os vizinhos aí não, viu? Tem que ser cronicamente, hein, Daniel? Sim, 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 sim. E temos as anormalidades congênitas, que é quando a pessoa já nasce com um determinado problema em alguma determinada parte do cerebelo ou que acometa o cerebelo inteiro, o tornando disfuncional ou completamente inutilizado. Pode passar, por favor. Você vai falar, Ju? Aqui nós temos o primeiro caso clínico. Foi um pouco difícil de achar casos clínicos muito bem explicados para lesões cerebelares, mas a gente fez alguns exemplos tentando levar a um caso. GJF, homem, 55 anos. Tem quantos casos, Exame Júlia? Só para eu apresenta... saber, desculpa. São dois Dois casos. Tá bom. É bem rapidinho. O exame apresenta uma marcha atáxica, mas a coordenação e força dos membros superiores estão normais. Apresentam os seguintes achados na ressonância magnética. Aí eu vou pedir o seu auxílio, Léo. Esses movimentos são... Essa alteração que você descreveu, ela é crônica ou ela é aguda? Você sabe a alteração clínica que ele apresenta? Crônica. Crônica, né? Tá bom. Antes de eu falar, alguém de vocês quer tentar falar, pessoal? A gente tá aqui sem compromisso, é para errar, é para falar sem vergonha. Alguém quer falar? Vocês que estão Professor, aí? só uma pergunta aqui. Tá bom? Se o caso começou há um mês, a situação, ele vai ser determinado como crônico? Depende, assim, a definição de crônico não é muito certinha, depende da etiologia, do grande grupo de doença que a gente está falando. Por exemplo, se for um AVC, ou se for uma isquemia, já é subagudo para crônico, sabe? Poderia Entendi. ser. Tá bom? Então vamos lá. Alguém quer falar esse, pessoal? Senão eu vou chamar, hein? Sacanagem. Vou dar a chance, hein? Alguém? Amanda. Eu, Léo. Vamos lá? Eu te ajudo. Vamos lá. É que eu não vi muito de rádio, sabe? Daí eu não sei nem o que procurar direito, sabe? Eu fico meio perdida nas imagens. Vamos lá, eu te ajudo, ó. Você lembra como é que a gente sabe se a sequência é T1 ou T2? Você lembra ou não? Mais ou menos. Ó, a primeira e a última é a mesma sequência, tá? E a do meio é outra. Qual que é T1, qual que é T2? Você lembra disso? Eu acho que a T1 é a primeira e a última, né? É o contrário. Ai, Não, vamos lá. Então, ó, quando o líquor for preto, é T1. Quando o líquor for branco, é T2. Tá bom? tá. Então, pode ver que a primeira e a última tem muita coisa branca circundando o tronco cerebral, as artérias vertebrais, a própria lesão que está sendo demonstrada está branco. Então, isso é um T2. E o do meio, que as coisas que eu acabei de falar são pretas, é um T1. Sempre assim, tá? Entendi, Léo. A lesão você está vendo ou não? Acho que sim, eu consigo ver como em T1 como se fosse uma mancha, né, na imagem, bem aí, onde está o mouse. Em T2, né? Isso. Joia. A Julinha vai mostrando aí para ajudar, ó. Isso. Tá pegando qual estrutura? A aula é de cerebelo, uma dica.
Sim, o cerebelo. Tô, Essa foi fácil. tô brincando. É mais o vermes ou é mais o hemisfério cerebelar direito? O vermes fica no meio, o hemisfério é dos lados. Então é mais o hemisfério direito, né? Eu acho que é. É Isso. que na imagem inverte, né? Mas é. É, isso mesmo. A gente radiologista é meio atrapalhado com isso, a gente fala, é o contrário, né? Sim, eu É. imaginei que seria. Aí vamos lá, ó. Além dessa lesão grande, tem uma pequenininha na porção posterolateral direita do bulbo. Mostra lá na frente, Julinha, vai com o mouse para frente. Para trás, um pouquinho, aí. Certo? Também tem a lesão aí, ó. E é uma lesão meio já subaguda para crônica, porque essas estruturas comprometidas, elas não estão nem com edema, elas estão mais murchas em relação às do lado esquerdo, tá bom? Você tem alguma ideia do que possa ser? Acho que eu não consigo falar assim, não. Tudo bem, não tem problema. Eu não tô só te tentando tirar o que você já consegue falar, não tem problema. Então vamos lá. Essa lesão, alguém quer falar, pessoal? Alguém tem alguma ideia antes de eu fechar e a Julinha prosseguir? Alguém sabe o que pode ser? Eu sei que vocês sabem, vocês estão com vergonha de falar. Então, ó, toda vez que a gente vê uma lesão dessa, pegando o aspecto posterior, né, póstero-medial aí, mais inferior do cerebelo, e também a porção póstero-lateral direita do bulbo, isso é um território de distribuição da irrigação da artéria cerebelar póstero-inferior direita, que a gente chama de PAICA. Tá? Então, isso sugere muito para a gente que é um AVC na PAICA, tá bom? Uma isquemia já subaguda para crônica, né, nessa artéria, tá bem? Vai lá, Julinha. Exatamente. É uma isquemia, né, na artéria cerebelar posterior. Póstero inferior. É, Isso, póstero Professor, inferior. isso. Oi, alguém falou? É, fui eu, Daniel. É uma coisa que eu não entendi, não ficou bem claro para mim. Por que ficou uma isquemia mesmo? Por que o quê? Por que você achou que era uma isquemia? Pelo padrão de distribuição da lesão. Ela é bem Porque ela para geográfica. ali assim, como se tivesse uma linha? Exato. Ela é bem geográfica e exatamente o que você falou. Pega mais a porção medial do bulbo, do hemisfério cerebral direito, e a porção posterolateral do bulbo desse mesmo lado. Esse é o território que a artéria cerebelar póstero inferior irriga. Entendeu? Entendi. Então teve algum evento aí, seja hipofluxo, tromboembolismo, que entupiu esse vaso, gerou essa alteração hemodinâmica e sofrimento do parênquima. Tá bom? Pode ir, Júlia. agora vamos para o nosso caso clínico 2. Eu vou falar aqui alguns dos sintomas que o paciente apresentava. Queixas de dor lombar ou radicular, tinha crises de cefaleia muito intensas, tinha alguns sinais de hipertensão intracraniana também, e era principalmente isso que ele tinha, e algumas disfunções motoras. Você sabe a idade? Eu sei a faixa etária, entre 29 e 39. Tá. Amanda, tá ouvindo? Sim. Tô pegando seu pé não, tá? Tô só te estimulando. T1 ou T2? A que fica mais branco é T2, né? Sim. E esse tá branco ou preto? Pra mim tá branco. Não, quando eu falo branco ou preto, você tem que olhar é o ventrículo, que é onde tem o líquor. Ah, tá. Então T1. essa bolinha no meio ali é o quarto ventrículo, tá preto, então é um T1. Ou é uma T1. sequência flare, que também fica preto. Aí eu teria que ver o exame inteiro para ter certeza. Eu acho que é um T1, porque a lesão tá preta também. A maioria das lesões fica preta em T1. Ok, ótimo. Você só tem essa sequência, Júlia? Só essa sequência. Eu até achei outras, mas seriam de outros pacientes, eu não conseguiria mostrar direitinho. Tá. Então, assim, ninguém tem compromisso de acertar o que é, porque dificilmente a gente faz diagnóstico só com uma sequência, enfim. Mas parece um tumor, né? Uma bola no cerebelo, né? E aí, qual tumor é? A gente não consegue falar só com uma sequência, tem que ver várias.
Tumor Isso. mais comum primário no cerebelo de jovem, criança e adulto jovem, é o astrostoma pilocítico. Esse é o mais comum. Tem outros, ganglioglioma, tem hemangioblastoma, metástase, a gente sempre tem que lembrar, mas a idade fala um pouco contra. E um outro também que a gente sempre tem que lembrar é o meduloblastoma, só que é mais de criancinha menor. E a sequência que dá o diagnóstico do meduloblastoma é a difusão, a lesão brilha na difusão. Então aqui, como a gente está vendo só um T1, não dá para saber mesmo o que é não. Só dá para falar que parece um tumor, tá bom? O tumor, Esse mesmo é desculpa você interromper, levar. Quem tá falando? seria essa parte mais redonda que tá ali mais escura? Isso, mostra aí, Você Julinha. pode apontar para mim, Ju, por favor? Eu Isso. imaginei, eu só queria confirmar. Obrigada. Beleza. Pode ir lá. E a ideia seria essa mesmo, criar uma discussão entre meduloblastoma e o melangiomastoma, né? E qual? O angiomastoma. Hemangioblastoma. Hemangioblastoma, desculpa. Isso. O hemangioblastoma, a gente também tem uma sequência bem específica para a gente dar o diagnóstico, chama ASL, Arterial Spleen Labeling, que brilha muito nessa sequência porque é uma lesão muito vascularizada. E não restringe a difusão, ao contrário do medulo, entendeu? Isso. E esse caso é um meduloblastoma em adulto, mesmo sendo mais comum em crianças. Outra coisa que você falou, o paciente tem dores lombares, enfim, não sei o que tem a ver isso, uma coisa com a outra, mas o meduloblastoma, o meduloblastoma às vezes ele é síndrome, o hemangioblastoma às vezes ele faz parte de uma síndrome, que é a síndrome de von Hippel-Lindau. E aí pode ter vários no rim, na medula. Estou tentando correlacionar com a dor lombar que você falou, tá? Uhum. Esse caso mesmo era um de um meduloblastoma. Ok. É isso. Ótimo, ótimo. Alguma pergunta, gente? Ó, peraí que eu apertei errado aqui. Eu gostei demais da aula de vocês, viu? Julinha, Daniel e a Ayla que montaram. Ficou bem claro que vocês não leram só a literatura que eu recomendei, porque tem várias coisas que não estão lá. Então, Ela era muito pequena. Parabéns por vocês terem sido proativos, ido atrás de outras fontes, enriqueceram um monte de discussão com a parte clínica. Ficou muito legal mesmo, parabéns. E vocês mesmos que estudaram o assunto, tem alguma pergunta? E os demais também? Eu acho que você foi tirando as minhas dúvidas durante também. O Daniel perguntou umas coisas também que eram pertinentes para mim. Tá. Alguém, pessoal? Oi? Mais alguma pergunta? Alguém? Oi, tá me ouvindo? Sim. Oi, então, eu fiquei com mais uma curiosidade. Por exemplo, se o paciente, vamos supor que ele está com o membro inferior direito com algum problema. Então, eu poderia achar que o problema dele está na parte do cerebelo direita superior. É isso? Mais ou menos. Não é tão simples assim, não. Se o paciente está com problema no membro inferior direito, ele pode ter lesões em vários outros locais do encéfalo, principalmente no hemisfério cerebral esquerdo. Sabe? Se for supratentorial... Sim. Pensando só no cerebelo. Se fosse sim. só no cerebelo. Aí geralmente é do mesmo lado, isso. E aí, já como é inferior, estaria na parte superior. Isso, a somatotopia ela é inversa, isso mesmo. E lesões do vermes é mais tronco e lesões dos hemisférios mais apendicular. Tá? Professor, Oi? de uma coisa, essa questão da gente olhar assim para as ressonâncias e identificar o que é mais uma questão de experiência ou de estudo? Porque muitas vezes eu olho e eu identifico mais ou menos que tem alguma coisa lá, mas eu não faço ideia do que é aquilo ali, entendeu? Que período que você tá?
Eu tô no segundo para terceiro, fazendo matéria dos dois. Se você já tá vendo que tá alterado, você já tá muito melhor que eu, por exemplo, Daniel. Porque no segundo, terceiro período... Cara, tudo é experiência. Vocês são muito bons, dá pra ver que vocês são estudiosos, vão atrás. Então, isso aí tudo é tempo. E em medicina a gente só sabe aquilo que a gente faz todo dia, que é o meu caso. Eu só faço isso. Então, até sem querer, você vai aprendendo, né? Claro que você tem que estudar, se atualizar sempre e tal. Mas tudo é prática, cara. Você vai ver, com o tempo, e vocês que estão tendo esse contato bem mais cedo que a maioria, vocês vão ver como vai ajudar isso mais pra frente, assim, tenho certeza. Espero que sim. Julinho, eu só queria pedir para você descompartilhar a sua tela e eu vou compartilhar a minha, para mostrar umas coisinhas para vocês aí e a gente finaliza. Deixa eu pôr aqui. Tá todo mundo vendo? Ô, Léo, Oi, alguém me chamou? sou eu, Thiago. Fala, Thiago. Tudo jóia? Beleza? Não sei se você teria aí, ou os meninos têm, algum caso de herniação de tonsila. Não sei se eu tenho aqui fácil, mas se eu não tiver, eu abro a internet e já te mostro. Ah, mas se tiver difícil aí, não tem problema não, viu? É só por curiosidade Não, mesmo. tranquilo. Eu só queria mostrar alguns pontos aqui nos slides que vocês falaram e só para exemplificar. Ó, quando eu falei que eu não sei o nome dos hemisférios cerebelares, é isso daqui, ó. Então, essas estruturas aqui no meio a gente memorizou hoje, né? Aquele acrônimo que eu passei para vocês, ó. LCC, DFT, PUM. E esses outros, lóbulo central, quadrangular, semilunar, biventre, tal. Isso aí eu acho difícil memorizar. Aí eu faço aquela tática que eu falei. Então, por exemplo, se tem uma lesão mais ou menos aqui, eu não sei o nome, mas eu tô vendo que a correspondência dela no vermes, eu sei o nome, aí eu venho aqui, clico em cima e vou arrastando para o lado lateral até dar em cima do nome. Isso na ressonância eu tô falando, viu, gente? Às vezes tem uma lesão no hemisfério, eu não sei o nome do hemisfério, dessa parte. Aí eu vou lá no vermes, em que eu sei o nome, clico, vejo onde está a correspondência e venho aqui e descubro o nome. Estão vendo? Eu não fico memorizando isso aqui não, que eu acho difícil, tá? Aí eu quero mostrar algumas coisas da ressonância, só para ficar mais fácil, ó. Tá todo mundo vendo? Tá, né? Sim. Essa parte mais escurinha aqui no meio, ó, são os núcleos denteados que você falou, Júlia. Na verdade, são todos, né? Embuliforme, globoso, fastigial, mas como o maior é o denteado, é o que a gente mais vê mesmo. E no adulto, vai tendo depósito de ferro com a idade, aí vai ficando mais escuro. Tá? Vamos lá, quero pôr umas ressonâncias para vocês verem aqui. Ó, aqui é aquilo que a gente falou de ir brincando, de aprender os nomes. Ó, língula, né? Lóbulo central, cúmen, declive, fólio, túber, pirâmide, úvula e nódulo. Tá bom? Ó, olha como é a correspondência na ressonância. Deixa eu ver se tá os nomes aqui. Ó. Língula, certo? Lóbulo central. Qual que é o próximo? Cúmen. Próximo. Declive. Declive. Fólio. Fólium. Vai lá, pode ir falando. Túber. Túber, pirâmide. Certo? Úvula e nódulo, que aqui não ficou certinho. Tá bom? Aqui é a fissura que você falou, a mais importante, a primária, tá? Uhum. Entre o cúmen e o declive, né? Isso. Na ressonância a gente também vê, ó. É legal fazer essa correspondência, né? Vocês aprenderam nos desenhos e eu vou mostrando a ressonância, que aí vocês veem até que ponto a gente consegue enxergar, né? Uhum. Ô, Daniel, eu não tenho vizinho fazendo festa não, mas tem uma cachorrinha danada aqui, mano. Luma! Pronto. Vamos lá. Ó, na tomo a gente também vai descendo e vai vendo as estruturas, ó, que você falou. Mas na ressonância é bem mais fácil, né? Ó, essa lesão, aonde que tá localizado, gente? Essa lesão aí, ó. Central? Lóbulo. Central. Lóbulo central, né?
certo? Isso. Muito bem. É só para vocês terem uma ideia como é que a gente vê na ressonância aqui, tá? Pessoal, gostei muito, parabéns, viu? Foi legal. Alguma pergunta mais, pessoal? Tá muito caladinho, gente. É o sono? Liguem as câmeras aí de vocês pra gente fazer a nossa foto padrão. Daniel, parabéns, gostei demais também da sua apresentação. Julinha, Obrigada. as meninas tudo dá um tapa no cabelo agora. E a gente fica aqui, né? Sem filtro, sem nada, né, cara? Sofrendo. Tiagão, liga aí a câmera, velho. Tá me ouvindo? Vou botar a camisa aqui. Por favor, né? Me poupe. Vamos lá. Deixa eu só bater aqui a foto.